Então, a gente inicia hoje com as técnicas radiológicas dos membros inferiores. Tá? Começar, então, com uma revisãozinha rápida das anatomias, para variar. Então, as incidências dos membros inferiores. A gente tem os ossos do pé, tornozelo, perna, joelho e fêmur e cintura pélvica. Tá? Ô, Sandro, teu áudio está aberto. Cuide o que fala. Obrigado. Então, a gente vai estudar toda essa parte aqui, tá? Ossos do quadril, fêmur, joelho, perna e pé. Começando pelo pé, a gente tem 14 falanges, tá? Mesma coisa que a mão. O primeiro pododáctilo, a gente tem só 2 falanges, distal, proximal. Segundo ao quinto, a gente tem a distal, a média e a proximal. 5 metatarsos e 7 ossos do tarso. Tá? Total, então, 26 ossos. Aqui tem um bem coloridinho, bonito. Então, calcâneo, o talos, navicular, cuboide, cuneiforme lateral, médio e intermédio e o medial. Esses amarelinhos aqui são os ossos sesamoides, metatarsos, falanges proximais a verde, a laranja é a falange média ou medial e a roxinha são as falanges distais, tá? Então, o nosso pé, ele é dividido em retropé, que é do calcâneo ao tornozelo, tá? Mediopé, o restante da fileira dos ossos do tarso, e antepé, a parte das falanges com os metatarsos. Aqui tá bem de bonitinho, mostrando todos eles, os cuneiformes, os 3, cuboide, navicular, talos e o calcâneo. Então, a fileira proximal, mais próximo do centro do corpo, é o calcâneo e o talos. Fileira distal, os cuneiformes, os 3, o navicular e o cuboide. Que questão boa de prova é esse aqui, hein? Não acham? Não. As articulações, então, que fazem parte do pé. Tem várias. Talo crural, que é a tíbia com o talos. Aqui, essa que vai aqui. Subtalar, talos com o calcâneo, o talos e o calcâneo. Articulação transversa do tarso. Aqui, ó, essa azul. Articulação intertársica, tá? É ali entre os ossos do navicular, o cuboide, é entre elas aqui. E a tarso-metatársica, essa rosinha. Então, é a articulação dos ossos do tarso com os metatarsos. E metatarso falangiana, o tarso com as falanges e as interfalangianas. Tá? Então, aqui tá bem separadinho, ó. Antepé, médio pé, retropé. Tem vezes que chega lá para nós o pedido. Raio-X de antepé direito.
ou raio-x de médio pé esquerdo, tá? Isso aí os médicos usam bastante. Então, a gente inicia com os pododáctilos. Aqui é diferente da mão. Por quê? Na mão, a gente vê do segundo ao quinto. O primeiro é diferente, é em AP. Aqui não. Do primeiro ao quinto, todos eles são AP. Tá? Filme utilizado 18x24 na transversal. Eu vou dividir esse filme em 3 partes. Mesma coisa que da mão, porque são 3 incidências. Distância de 1 metro. O raio central angulado 10 graus. 10 graus para onde? Orientado Cranial. à articulação metacarpo-falangiana. Tá? Então, seria uma angulação cranial. Só eu não coloquei cranial para vocês não se confundirem. Por quê? Olha a angulação. Ele vai em direção aos metatarsos. Seria cranial, porque ele vai subir. Ele não está indo em direção aos dedos dos pés. Tá? Mas se eu coloco cranial, aí vocês vão se confundir. Na outra turma se confundiram, por isso que eu tirei. Então, é em direção aos metatarsos. Tá? O paciente vai estar deitado ou sentado. Depende como ele se sentir melhor. Geralmente é melhor deitado. Ele vai flexionar o joelho, tá? E vai simplesmente posicionar o antepé em cima do cassete ou do chassi. E eu vou colimar o dedo de interesse. Se é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. E faço a minha imagem, tá? Do dedo em questão. Essa aqui é o segundo pododáctilo. Eu pego até o metatarso inteiro, tá? Eu não posso cortar. Aqui é do quinto pododáctilo. Eu vou até a articulação do metatarso. E aqui é o do primeiro. Falange distal, proximal, primeiro metatarso. A incidência oblíqua, 18x24 filme, na transversal. Eu vou utilizar a segunda parte, então, daquele filme que eu usei a primeira incidência. A distância é 1 metro. Na oblíqua, o raio é perpendicular. Eu não preciso angular. Eu vou angular só no AP. Por que que eu não angulo na oblíqua? Porque eu vou rodar o pé do paciente de 30 a 45 graus medial. Ó, eu vou girar. Se é o primeiro pododáctilo, eu vou girar medial. Se eu for fazer... Mas essa aqui tá errada. O quinto, eu não vou girar para cá. Porque se eu girar na lateral, eu vou deixar os outros sobrepostos a ele. Tem que ser sempre para medial. Essa aqui fizeram errada a imagem. Sempre para medial, ó. Eu vou colimar o dedo que eu quero. Se é o quinto, eu vou girar medial e vou colimar o quinto. Que aí eu consigo pegar bem essa imagem aqui, ó. Tá? Ele bem separado dos outros. Aqui vocês conseguem notar que tem uma fratura? Uma não, duas. Sim, sim. Fraturinhas. Prof, uma dúvida. É sempre, então, Sempre a medial. oblíqua é sempre medial. Sempre medial. Tá. Essa aqui tá totalmente errada. Mas, ô, prof, daí o quinto dedo não vai ficar muito longe do filme? Fica um Pois pouco é. longe, mas se eu girar ao contrário, como tá aqui nessa imagem, ele vai sobrepor o metatarso do quarto e do Sim, terceiro sobre ele. Daí fica pior a imagem. Vai Né? ficar pior em... Então, é preferível que ele fique um pouquinho distante e eu consiga mandar essa imagem para o médico aqui, ó, ele bem Sim. separado do que sobreposto, que o médico vai pedir para repetir. Tá? Então, é sempre na medial.
Tá. Sempre para dentro. Essa aqui vocês esqueçam. Pode até botar um X aí se vocês imprimiram o material, que a posição está errada. Tá? Então, aqui as minhas imagens. Primeiro, pododáctilo, oblíqua. Essa aqui, qual que seria o pododáctilo? Qual deles? Quinto, quarto ou terceiro? Acho que o terceiro, não é? O qual que não cortou Quarto. nada? O quarto, Quero. né? Ó, Quarto. Isso. o quarto Esse, ficou bem inteiro. Aqui eu cortei a parte proximal do metatarso e aqui eu também cortei. Então, é o quarto pododáctilo. E aqui o quinto. Uma curiosidade. Vocês estão vendo aqui essas... Parece que é fratura em tudo, né? O que vocês acham? elas estão distantes. Mas aqui, ó, tá bem Contado. separado, né? E É. aqui também. Isso aqui é o quê? É fase de crescimento. Então, é raio-x de criança. Como esse outro aqui também, ó. Tá em fase de crescimento ainda. Por isso que a gente vê que ele tá afastado, ainda não completou totalmente o crescimento ósseo dessa criança. Mas aqui é fratura. Essa aqui sim, porque aqui não tem crescimento ósseo. É somente aqui em cima. Tá? Então, tudo que é raio-x de criança, o que eu cuido primeiro? A parte do crescimento ósseo. Para mim saber se o raio-x é criança ou é adulto. O adulto já está completo. Eu não consigo ver aquela parte. Tanto é que aqui, ó, se vocês cuidarem, essa aqui, ela ficou meia borradinha. Mas ele não tem o crescimento ósseo. Então, esse aqui é adulto. Esse já é criança. Vamos ver aqui nessa outra se tem. Aqui é tudo adulto. E o perfil? O perfil do pododáctilo é uma briga. Tá? Vocês imaginem fazer um perfil do quinto dedinho do pé. Tentem imaginar aí, tentem fazer. O filme é o 18x24, mesma coisa, transversal. Eu vou utilizar a terceira parte. Distância 1 metro, raio central perpendicular. Como é que a gente vai fazer? Aí a gente tem que ser um gênio. Se o paciente não colaborar, a gente vai ter que chamar um colega para nos auxiliar. Porque ele vai ter que ficar com o pé em perfil, vai ter que puxar os outros dedos para não sobrepor em cima, tá? Se for o primeiro pododáctilo e o quinto, até é tranquilo. O problema é do segundo ao quarto, que aí vai ficar muito osso sobreposto. Então, a gente utiliza esparadrapo, uma cordinha, isopor, pede para o paciente segurar com a mão, se ele conseguir, tá? Ou se ele não consegue, a gente mesmo que vai ter que ir lá e segurar os dedos, os que não forem de interesse ao contrário, e deixar livre só o que me interessa, tá? Aqui, Prof, então, o caso ali dessa imagem que aparece a colimação, ela é menor, né? essa aqui? É. Sim, bem menor. Aqui tá muito exagerado. Tem que ser rente a estrutura que a gente vai radiografar. Isso aqui foi demais. Então, aqui é o nosso raio-x de primeiro pododáctilo. A falange distal, proximal e o primeiro metatarso. Tá? Então, o perfil de dedinho do pé é bem complicado. Teve um dia lá que eu cheguei a deixar um rapaz com cãibra. Coitado. Tentando segurar o pé. E ainda para ajudar, era o perfil do quinto. Então, ele tinha que virar o pé ao contrário. Tipo esse aqui, ó. Tá? Esse aqui tá fazendo do quarto. O dele era o quinto. Então, ele tinha que virar a perna ao contrário. E ele era meio gordinho. Ele não conseguia segurar. Foi bem complicado, coitado. Mas a gente conseguiu. Isso dá para quebrar 4 dedos para fazer o raio-x de 1, né? Aham.
Melhor não. Quebra. E o pior O bom é que daí já faz de tudo. os médicos exigem que tenha raio-x de perfil de pododáctilo. É bem complicadinho. Tem uma outra curiosidade. Vocês sabem o nome do primeiro pododáctilo? Hálux. Geralmente chega para nós o pedido. Não é pododáctilo. Não Não é é hálux? Hálux. Hálux. É. Isso. Raio-x de hálux. Então, de dedo do pé, essas 3 incidências. Tá? Aí a gente vai para o axial dos ossos sesamoides. É o método de Lewis. Eu vou utilizar o filme 13x18 na transversal, que é o menor filme que eu tenho. Distância 1 metro. Raio central perpendicular. Então, é sem angulação. O que eu vou angular? O pé do paciente. Como que ele fica? Ele pode ficar decúbito ventral ou decúbito dorsal. Vai depender de como a gente consegue visualizar melhor o sesamoide. São essas 2 bolinhas, tá? É só para isso aqui, esse raio-x. Esse que é o interesse. E esse sesamoide fica atrás do primeiro pododáctilo. Então, se eu fizer, eu prefiro fazer essa aqui, tá? Paciente decúbito ventral, fica bem mais fácil de eu conseguir colocar o raio tangencial sobre eles. Se eu fizer com o paciente em decúbito dorsal, tem vezes que o calcânio fica sobreposto. E aí eu não vou conseguir. O paciente não se ajuda muito. E eu tenho a opção de fazer com ele em pé também. Ele vai ficar essa parte dos dedos encostada no buque mural, vai levantar o calcânio e eu vou tangenciar o raio aqui. É mais difícil, mas nos últimos casos a gente tem que fazer com o paciente em pé se ele tem dificuldade em deitar. Então, eu tenho 3 tipos que eu posso fazer. Ventral, o decúbito ventral, dorsal ou ortostatismo. Tá? Mas pelo Von Scheider, eles... Oi? É para ver fratura ou alguma deformidade? Inchação, fratura. Tá? Certo. O paciente pode ter, sei lá, chutado alguma coisa, luxou ou deu fratura aqui. Seguido aparece o sesamoide. Então, o sesamoide só tem essa. É a única incidência que só tem, o único raio-x que só tem uma incidência. Tá? Raio-x de sesamoide somente axial. O raio-x de pé, então, incidência AP. Eu vou utilizar um filme 24x30 na longitudinal e vou dividir em 2 partes. Distância de 1 metro, raio central angulado 10 graus, em direção ao calcânio, tá? Mesma coisa que os dedinhos do pé. Eu vou angular meu raio. Paciente deitado, decúbito dorsal, vai flexionar o joelho e o meu raio vai entrar bem em cima na parte dos metatarsos, para mim pegar o pé inteiro, tá? É quase na articulação dos metatarsos com os ossos do tarso. Tranquilo? Então, essa é a minha imagem de raio-x. Eu preciso pegar a parte distal de rádio e ulna. Vocês estão vendo aqui, tem umas marcas no filme? Sim. Mais branca? Sim. Conseguem ver? O que seria isso? Vamos ver se vocês descobrem. É um artefato de imagem isso aqui. Não é a calça, né? Jeans. É.
Não foi É? levantado. Aham. Não foi levantada a calça do tornozelo. Ela aparece no DR. Aparece tudo. Hum. Meu Essa Deus. parte aqui, ó, na borda aqui cinza, é a parte da pele e o músculo, tá? Eu consigo visualizar tudo no DR. E o pé dá pra ver que é gordinho, ó. Ó. Aham. Até o segundo ali, o segundo dedo é Aham. tortinho. Aqui, ó, a gente visualiza o sesamoide, os dois. Bem, o DR é o melhor aparelho que tem. Então, aqui eu tenho a imagem do meu pé, em AP. Pé em oblíqua, 24 por 30. Eu vou utilizar a segunda parte do filme. Distância 1 metro. O raio central perpendicular, sem angulação. É a mesma coisa do dedo do pé, tá? AP eu angulo, oblíqua sem angulação. Porque eu vou angular o paciente, o pé dele. Ó, 45 graus, o pé do paciente. O raio reto, sem angulação, vai dar mais ou menos na base do terceiro metatarso, o meu raio central. E aqui minha imagem de pé. Bem bonito, os ossos do tarso totalmente separados, abertos, articulação. Os metatarsos também. Essa aqui é a imagem que os médicos adoram, tá? Bem bonitão. E aqui aquela fratura, ó. Ali embaixo também não tem uma, prof. Hã? Ali embaixo não tem uma também? Aqui? Aí, isso. Aqui é fase de crescimento, que é o raio-x de criança, ó. Ah, aí Crescimento do também. calcâneo. Uhum. Aqui, Entendi, ó. Tudo fase de crescimento, essas aqui. Tudo elas. entendi. Pensei que fosse uma fratura. Não, não, aqui não. Fase de crescimento ainda. É só aqui mesmo a fratura. Deu uma batidinha do lado. Aí a gente tem, então, o pé lateral sem carga. O que seria sem carga? Sem o peso do corpo, tá? Eu vou utilizar o filme 24 por 30 na transversal. Aqui eu faço só ele. Distância 1 metro. Raio central perpendicular. Como que eu vou posicionar esse paciente? Pé em lateral, perfil. Tá? Coloco ele no centro do filme. Coloco o meu numerador. E dá-lhe raio. Então, aqui eu tenho o pé em perfil sem carga. Eu vou mostrar agora o com carga, como que é diferente. Aqui vocês notem que eu consigo visualizar a parte plantar do pé, tá? Ele não tá com nada embaixo dele, então é sinal que o paciente não ficou em pé. Ele não tem nada mostrando que o paciente ficou com o peso do corpo em cima. Agora aqui é os dois pés ou somente um com carga. Tá? Eu tenho o AP e o perfil. Eu utilizo o filme 24 por 30 na longitudinal para incidência AP e na transversal para o perfil. Tá? Distância 1 metro. No AP, eu vou colocar 10 graus angulado, então, em direção ao metatarso. E no perfil, sem angulação. Pé, vocês guardem uma coisa na cabeça assim, ó. Tudo que for AP, eu vou angular 10 graus. Dedo, antepé, raio-x de pé. Sendo incidência AP, 10 graus de angulação. Oblíqua, sem angulação, eu vou girar o pé do paciente 45 graus. E o perfil, o pé em perfil, raio perpendicular também, sem angulação. O
pezinho é mais complicado, né? Então, aqui, como que eu vou fazer? Eu posso colocar, se for cassete, eu posso colocar no chão, o paciente pisa em cima. E aí eu venho com o meu tubo para deixar a distância 1 metro e vou angular 10 graus. Aqui eles colocaram 15 escrito, mas é 10 graus, tá? Então, eu aproximo o meu tubo em direção ao chão, que dê uma distância de 1 metro. O raio central vai ser bem no meio dos 2 pés. Se for o caso dos 2 pés, senão vai ser só um. Aí eu centro no terceiro metatarso e faço a minha imagem pé com carga. Carga, então, é o peso do corpo, tá? No perfil, eu vou colocar um suporte para o meu pé não ficar rente ao filme e eu não cortar a base dele. Pode ser uma escadinha, pode ser uma madeira, pode ser um isopor que seja duro, para o paciente pisar em cima, tá? Lá a gente tem uma escada e umas madeirinhas. E aí o paciente sobe, e como é o DR, eu vou girar o DR e coloco o book do lado do pé dele. Aqui ele está fazendo com o filme sem estar no book mural, tá? Só apoiado na perna do paciente e no suporte. Então, eu vou colocar esse meu paciente em pé e vou fazer meu raio-x com o raio perpendicular. Olha a diferença quando é com apoio. A parte plantar do pé, eu noto que ele está pisando, tá? Eu vou voltar lá no outro. Agora, guardem essa imagem. Aqui é com apoio. Perfil com apoio, tá? Aqui, o perfil sem apoio. Dá a diferença, né? Sim. Conseguiram notar? Ou querem que eu explique de novo? Sim, deu para notar. Dá para ver, né? Aqui não tem nada mostrando que ele firmou o pé, tá? Que ele tá pisando. E nessa outra eu consigo visualizar que ele tá pisando, tá com o peso do corpo em cima do pé. O pé fica retinho, né, prof? É, ele fica mais reto. E eu consigo ver que tem alguma coisa embaixo do pé, ó. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Quando é o AP, os dedos se abrem mais quando ele tá com o peso do corpo do que só com o AP normal, ele só soltando o pé em cima do cassete. Tranquilo essas aqui? Então, angulação no AP, no perfil sem angulação. Tá? Pé, alguma dúvida? Perguntem agora. Não? Então, seguimos. Então, no AP é 10 graus de angulação, isso? Sim, E no perfil é sem angulação. sem angulação. O que deu aqui? Acho que... Ai, caiu minha... Caiu minha aula. Não vale. Aqui. Soraya, tem uma colega que tá pedindo pra tu aceitar ela. Ué, A internet dela caiu. deixa eu ver aqui. Eu nem vi que tinha gente pra aceitar. Não, mas não aparece ninguém aqui. Quem que é, será? Suelen. Estranho. Ah, apareceu agora. Aceitei. Acontece das internet cair. Então, pé e dedos do pé, tranquilo. Posso seguir? Pode. Vamos lá. Anatomia do calcânio, então. Então, o calcânio é somente esse ossinho aqui, tá?
E quando causa uma fratura, é um estrago muito grande. Imagina só que é onde a pessoa firma o pé, né? A parte que ele mais utiliza. Então, o calcânio, ele faz contato com quais ossos? Somente o talos e o cuboide. Ele se articula só com esses dois, tá? Talos e cuboide. Mas nenhum outro ele tem contato. Então, aqui a vista medial, lateral e anterior, tá? O talos é o que fica acima dele. Que ossinho mais esquisito, né? Então, aqui é a anatomia dele, a face inferior. E a face superior, tá? Aqui é onde articula o talos. Aqui também a superfície medial, que o talos vai articular com ele. Só tem do talos aqui, que estranho. Ah, tá. O cuboide está aqui, ó. Tá? Aqui é a parte que articula com o cuboide, que é a parte inferior. E aqui a superior, ele tem 3 articulações com o talos. A vista medial, tá? Talos em cima, cuboide embaixo. E a lateral. Articulações, então, do calcâneo. É a talo-calcânea e a transversa do pé, tá? Só essas duas. Seria a subtalar e a médio-társica. Então, para calcâneo, a gente tem a incidência axial. Eu vou utilizar um filme 18x24 na transversal e vou dividir em 2. Distância 1 metro. Raio central 40 graus cefálicos. Tá? Paciente decúbito dorsal ou sentado. O que ele vai fazer? Estender a perna, coloca a parte do calcâneo em cima do cassete ou do chassi e ele vai flexionar, fletir os dedos para frente. Se ele não conseguir, a gente pode apoiar com uma fita ou um lençol para ele puxar, que eu preciso que essa parte não fique sobreposta ao calcâneo. E o raio central vai entrar bem aqui, ó, onde é a articulação do calcâneo. Então, aqui é a minha imagem, tá? Essa é a imagem axial. Eu consigo pegar totalmente o calcâneo. Até a articulação dele com o cuboide. Tranquilo? Axial, então, 40 graus cefálicos, porque ele está indo em direção à perna. Ele não está vindo em direção ao calcâneo, tá? Lateral, perfil de calcâneo. Eu vou utilizar a segunda parte do filme, então, 18x24. Distância 1 metro. Raio central perpendicular, sem angulação. Paciente decúbito lateral. Ele vai deitar de lado ou vai colocar a perna de lado, tá? E eu vou colimar simplesmente o calcâneo, tá? Aqui, ó. Aqui tá muito aberta essa colimação. O certo é aqui, ó, só o calcâneo. Então, essa vai ser a minha imagem, tá? Raio-x do calcâneo. Ele aqui em perfil. Estão vendo essa... como é que eu vou chamar aqui? Seria uma elevação do osso aqui. Esse aqui é o famoso esporão, tá? Quando ele se forma. Isso aqui que dói. Prof, isso que eu ia perguntar. Para ver o esporão do calcânio, a melhor imagem seria essa. Aham, perfil de calcânio.
E aí eu Aham. consigo visualizar se tem esporão ou não. Aqui ele está se formando, ó. Mas já deve estar doendo no pé desse paciente. No momento que ele cria essa elevação aqui, isso aqui vai cravar no músculo e dói muito. Não, isso é terrível. Eu não sei, não tenho, graças a Deus. Minha sogra tem isso aí. Mas quem tem diz que é horrível a dor. Que é como Ela se tem que usar uma tivesse... palmilha como amortecedor para aliviar. Sim. E assim, ó, tem cirurgia, tá? Tu pode fazer a raspagem desse osso, só que ele pode vir a crescer de novo. Aí ele volta. É? E a recuperação, eu acho que é mais dolorida ainda, Sora. Sim, porque vai abrir embaixo do pé, né? Você imagina? Eu, sinceramente, acho que eu não faria, porque tem a possibilidade de voltar de novo. Tu vai se incomodar. Então, sei lá se vale a pena. Vai de cada um. Mas eu não acho que eu não faria. Dúvidas do calcânio? Por enquanto não, Olha prof. só essas duas incidências aí. É 2 incidências só. Axial, a P axial e o perfil. Tá? E o nosso tempo vai cair. Como passou rápido. Eu já vou pôr outro link lá. Tá? Daí a gente continua do tornozelo. Certo, prof. Até.